O protagonista ele trabalha em um escritório e a sua colega chamada Alice, ela faz de tudo para poder irritá-lo. A história começa com o nosso protagonista em uma reunião muito importante no trabalho, mas ele perde a concentração ao ver Alice tomar todo o suco do copo e depois cuspir de volta. Ele acha tudo aquilo muito nojento e perde a concentração, atrapalhando seu discurso. Ele até comenta que não dá para ela agir como gente de vez em quando, e que para variar um pouco ela é sempre infantil, e que ele se ferrou por causa dela. Já está quase na hora de ir embora e a Alice parece estar jogando Tetris em seu computador. O prota fica nervoso ao perceber que ela nem está trabalhando. Como ele está em um cargo superior ao dela, ele decide ir lá cobrá-la. Ele sugere que ela comece a trabalhar um pouco em vez de ficar jogando esses joguinhos, pois ela precisa entregar 3 layouts ainda hoje e não pode ir embora sem terminar o seu serviço. Alice olha para ele com uma voz encantadora e pergunta se ele vai passar a noite ali junto com ela no trabalho. O prota ele fica com as bochechas coradas e ela rapidamente pega os layouts e joga na cara dele, perguntando se ele realmente achou que ela estaria jogando enquanto tinha trabalho para fazer. Ele verifica ali os papéis e está tudo certo com o projeto. Enquanto isso, ela volta a jogar no computador. O protagonista fica extremamente irritado com o fato dela estar zoando com sua cara. Ele até diz que espera algum dia pegar ela cometendo algo de errado no trabalho. Antes de ir embora, ela chega até a sua mesa e oferece um suco. Ele fica envergonhado, pois ela estava sendo gentil enquanto ele a xingava em sua mente. Então ela se despede dizendo até amanhã, e ele fica ali sentado constrangido. Enquanto ele termina o seu trabalho, ele bebe o suco. Quando ele menos espera, ela manda uma mensagem perguntando se ele tomou realmente ali o suco que ela deu. Ele responde que sim, e ela manda uma mensagem dizendo que estava usando aquele canudinho. Então ele gospe todo o suco de volta no copo. Ela ri e envia uma mensagem dizendo que era apenas uma brincadeirinha, e ele a xinga pedindo para ela parar de zombar dele. E ela parece gostar de estar fazendo isso com o prota. Voltando para casa, ele diz: "Cheguei, querida", mas ele era solteiro e morava sozinho. Ele até comenta que isso é patético. Um homem solteiro por volta de 30 anos morando em uma casa vazia. Ele deita na cama e liga para um amigo, mas o cara diz que está ocupado e desliga em sua cara. Isso o deixa bastante depressivo. Então ele pergunta para sua assistente robô como ele pode arranjar uma namorada. A robô responde que infelizmente é impossível. Ele ri com raiva e diz que ela não serve pra nada. A robô diz que ele também não presta e ele ameaça destruí-la com seu travesseiro. Ele fica muito triste e diz que gostaria de ter alguém com quem conversar. Nesse exato momento, seu telefone toca e é a Alice. Ele atende imediatamente, perguntando o que ela quer. Ela diz que ele é muito seco e que ficou magoada. Então ele pergunta novamente o que ela quer. Ela diz que estava editando um projeto super importante, mas seu computador parou de funcionar. Então ela pergunta se ele pode ir até lá no serviço consertar para ela. Ele responde que acabou de chegar em casa. Ela diz que se não terminar logo não poderá ir embora para casa descansar. Ela comenta que ele mora bem perto e não vai ficar fazendo nada mesmo, apenas jantar e dormir sozinho. Ele responde que tem várias coisas para fazer em casa. Ela diz que aposta que ele está pedindo conselhos para seu robô sobre como arranjar uma namorada, e isso mexe com o seu ego. Então ele fica bravo e xinga ela, dizendo que ela mesma deveria consertar seu computador. Ele desliga o telefone e diz que ela acha que ele é um idiota. Mais tarde, a sua consciência pesa e ele decide trocar de roupa e ir lá ajudá-la. Ela fica surpresa quando ele chega e ele fica mais surpreso ainda ao descobrir que seu computador estava funcionando perfeitamente. Ela diz que estava brincando e que achou que ele não iria lá de verdade. Isso o deixa com muita raiva. Então, ela faz uma expressão sedutora, dizendo que ele estava muito preocupado com ela. Ele fica com vergonha e sai rapidamente do escritório. A garota fica sem entender nada e dá um suspiro antes de se levantar. Ela vai até a cozinha e diz que terá que comer sozinha. Ela havia preparado 2 pratos de macarrão para eles comerem. No dia seguinte, olhando para a propaganda, ela diz pro prota que o cliente gostou de tudo, exceto do modelo. Eles querem uma garota jovem e sexy de biquíni. Ela suspira
pois lembra que eles mesmo tinham pedido aquele modelo. O prota decide ajudá-la procurando no banco de dados de imagem. Ele escolhe uma mulher bonita de biquíni e pergunta o que ela acha daquela opção. Ela dá um grito assustada, perguntando se ele gosta de mulheres com os opais grandes e se ele teria coragem de pegar um panfleto com uma capa assim. Ele muda e escolhe uma foto de uma garotinha bem mais jovem e pergunta se aquela estava boa. Ela dá outro grito indignada e diz que ele deveria ser preso. Ele reclama perguntando por que ela então não escolhe, já que ela parece ser uma sabe-tudo. Ela responde que ele só quer criticar a escolha dela como vingança. Ele responde que não, pois ele é adulto e isso seria uma atitude infantil. Mas no fundo, ele pensa em criticar o máximo possível a modelo que ela escolher. Quase na hora de ir embora, ela chega com uma foto. Ela dobrou a parte da cabeça, então ele só consegue ver o corpo. E ela pergunta se aquela modelo está boa. Suas bochechas ficam vermelhas e ele diz que está muito bonita, com um corpo bonito e saudável. Ela pergunta se ele está falando a verdade, e ele confirma que sim, era realmente muito bonita aquela modelo. Então ela dá um breve sorriso e desdobra a foto, perguntando se ele acha ela bonita. Ela tirou aquela foto durante as férias. Ele demora alguns segundos para entender o que está acontecendo e logo em seguida ele dá um grito assustado. A garota vai até o gerente gritando que alguém no escritório disse que aquela modelo tinha um corpão. O prota sai correndo até ela e pega a foto de sua mão, amassa e joga no lixo. Ele pergunta bravo por que ela sempre fica brincando no trabalho e que ela deveria levar mais a sério. Ela escuta em silêncio e depois fica emburrada. No trem de volta para casa, ele pergunta qual é o problema dela, que ela deve pensar que ele é um brinquedinho para ela. Ele passa todo o trajeto reclamando, e quando ele se senta em sua cama, vemos que ele pegou de volta a fotografia dela, e suas bochechas estão coradas ao ver ela de biquíni. Sem vergonha. No outro dia no trabalho, ele estava super cansado, pois não estava conseguindo terminar sua apresentação no PowerPoint. Alice disse para ele ficar tranquilo, pois ela havia feito aquele trabalho para ele, então ele fica admirado com tamanha bondade. Alice, percebendo a expressão facial dele, pergunta ironicamente se ele está chorando. Seu chefe informa que vai precisar dele no jantar na noite empresarial. Alice disse que ele não precisa se preocupar, pois ela vai ajudá-lo com os preparativos. À noite, no restaurante, Alice anima a festa. Ele fica preocupado, pois não é muito de beber. Ela começa a servir as bebidas para todo mundo, e ele percebe o quão legal ela é. Porém, quando ela serve uma bebida para ele, todos começam a instigá-lo a beber mais. Todos começam a gritar seu nome, incentivando-o a virar o copo. Sentindo-se pressionado, o prota vira então a bebida de uma vez, mas logo percebe que era apenas água. Então ele nota uma garrafinha escondida atrás dela e percebe que ela fez isso para não deixá-lo desconfortável. Suas bochechas ficam coradas e ele percebe que ela realmente é uma garota legal. No outro dia no trabalho, ele percebe que Alice está com o botão da camisa mal abotoado, o que o incomoda bastante. Ele não consegue parar de olhar e fica pensando o tempo todo se deve ou não avisá-la. No almoço, ela ainda está com a camisa mal abotoada e ele tenta evitar ao máximo olhar para ela. Quando ela percebe que ele está a encarando, ele disfarça comendo seu macarrão. Ela vai até a mesa dele várias vezes, se aproximando bem perto de seu rosto. Ele imagina a situação onde ele diz para ela que ela não abotoou corretamente a sua camisa. A resposta que ela poderia dar seria perguntando se ele fica encarando seus opais, como se ele só pensasse nisso. Vários minutos se passam e ela parece não notar que sua camisa está mal abotoada. Já era hora de ir embora, e ele imagina o quão seria desconfortável para ela no metrô com a blusa daquele jeito. Então, ele corre e grita o nome dela. Quando ela se vira, sua camisa está abotoada corretamente. Ele fica super constrangido, e como desculpa, ele se despede. Ela também se despede e sai pela porta. Do outro lado, ela dá uma risadinha maliciosa e arruma sua roupa, como se tivesse feito tudo aquilo de propósito. No outro dia no trabalho, ele percebe que ela está se esforçando muito no projeto. Ela pergunta ao gerente qual roupa deve escolher para o modelo do panfleto. O prota a encara e menciona que ela é muito esforçada quando ela realmente quer trabalhar. Ela coça a cabeça e vai até a mesa dele. Ele a manda embora, pensando que ela vai zombar de sua cara. Ela faz um biquinho e mostra o panfleto. No panfleto havia uma mulher com uma roupa sensual na capa. Ele grita dizendo que aquilo parece tudo menos uma propaganda de papelaria. Ele escolhe uma roupa adequada para a modelo e entrega a ela. No dia seguinte, Alice aparece com uma roupa bem diferente,
um vestido amarelo e uma jaqueta azul. Ela se exibe por alguns minutos para o protagonista, mas ele não dá a mínima importância e continua focado no trabalho. Pedindo para ela ir trabalhar logo, ela se senta e fica emburrada. Mais tarde, no refeitório, ela se exibe novamente, estendendo os braços e mexendo as pernas, mas ele a ignora mais uma vez. Ela pergunta se ele não notou nada de diferente nela hoje. Ele olha bem e diz que não, que ela só está mais irritante do que o normal. Ela fica super chateada e decide ir embora para casa. Ele olha no relógio e vê que já passou do horário do expediente e se pergunta por que ela ainda estava ali. Ele se arruma para ir embora e vê a revista com a roupa da modelo que ele indicou para ela no dia anterior. Nesse exato momento, ele percebe por que ela ficou chateada. Vemos ela então do lado de fora, bem triste. No outro dia, ele se atrasa e vê Alice bem triste no seu cantinho. Ele lembra como ela costumava ser feliz e animada. Menciona que nunca tinha visto ela assim antes. Então, a vê desesperada correndo para atender um telefonema. Ele fica preocupado e a segue para tentar ouvir o que está acontecendo. Ao ouvir a conversa, ele acha que ela está sendo ameaçada por alguém. Passa a observá-la então durante o trabalho e percebe que ela realmente está preocupada. Ele bisbilhota o computador dela e vê uma mensagem dizendo: "É melhor você vir, nunca se sabe quando eu posso perder a cabeça." Ele começa a pensar que é um ex-namorado possessivo. Ela diz que precisa ir embora mais cedo e o protagonista decide segui-la para garantir sua segurança. Ela entra em um táxi debaixo de chuva e ele então entra no próximo logo atrás pedindo para segui-la. Quando ela chega na porta de seu prédio, ele se esconde para poder observar tudo. As mensagens eram do entregador. Ele falava bravo dizendo para ela mandar entregar em seu trabalho, que ele não poderia ficar ali esperando o tempo todo. Ela pede desculpas e pega logo a encomenda. Nesse momento, o protagonista fica aliviado. Ela havia encomendado um pachorro, metade pato, metade cachorro. O protagonista dá um sorriso de alívio e então vai embora. Na outra semana, eles decidem almoçar junto. Ela diz que tem 2 bilhetes para uma churrascaria. Chegando lá, eles ficam indecisos sobre o que pedir no menu. Então, ela tem a brilhante ideia de pedir um prato de casal, pois era o mais barato. A garçonete aparece e eles fazem o pedido. Ela comemora dizendo: "Eba, prato de casal, prato de casal." E o protagonista fica preocupado se comer um prato de casal faria deles um casal ou não. Quando os pedidos chegam, vem escrito "Love" com o molho. E a garçonete deseja um bom encontro a eles. O protagonista se assusta e quando ela vai tirar uma foto, ele esfrega a faca na carne, espalhando o molho para que ela não tire a foto com a palavra love. Ele dá a desculpa de que o molho tem que ser espalhado na carne uniformemente. Ele reclama que está com sede, pois a garçonete só trouxe uma jarra de suco sem copos. Ele pergunta então para ela por que só veio uma bebida. E a garçonete sinaliza que o casal tem que compartilhar o canudo, dando uma piscadinha para eles. Ele não gosta da ideia e, após vê-la tomando com um canudo e oferecendo a ele, ele despeja diretamente o suco em sua boca. Ele diz que ela é nova demais e que não liga para essas coisas, enquanto ele é um cara velho e chato, de 30 anos. Nesse momento, um grupo de cantores aparece e diz que eles são o casal número 50 a pedir aquele prato, e que eles teriam que aproveitar a serenata enquanto comem. Começam então a tocar músicas românticas para eles. Alice dança toda animada, enquanto todos dizem parabéns. Na hora de ir embora, ele está exausto, e ela parece super enérgica e feliz, dizendo que mal pode esperar para voltar lá na próxima vez junto com ele. Ela diz que seria melhor eles irem em 3, dando a entender que seria ela, ele, mais um filhinho. No mural da churrascaria, há várias fotos dos casais, onde vemos o protagonista e Alice, ela toda feliz e ele todo introvertido. De volta ao trabalho, ela está fazendo um origami. Ele observa com atenção e quando ela termina, é um dragão e ele acha incrível. Na mesa, enquanto eles pensam sobre o projeto, ele sente algo cutucando seu pé. Ele fica envergonhado olhando para ela e ela parece não entender. Logo em seguida, ela também fica com vergonha. Então ele percebe que estava tocando o pé dela sem querer. Ele fica preocupado dela pensar que ele estava fazendo isso de propósito. Ele então sente novamente algo encostando em seu pé e ele percebe que ela está fazendo isso de propósito. Ela mostra um desenho que fez de sua cara, demonstrando como ele fica quando está bravo. Ele sente novamente algo mexendo em seu pé e ambos ficam sem graça. Então ela disfarça dizendo que vai buscar um café. Mesmo estando longe, ele sente algo cutucando seu pé por debaixo da mesa
então ele percebe que não era ela, e sim o seu colega de trabalho que estava dormindo. Ele fica muito decepcionado. Na cozinha, Alice está bebendo seu café. Ela olha para sua perna e coça o seu pé, dando a entender que realmente era ela. Em seguida, o protagonista lava o seu pé na pia do banheiro, achando que era o seu colega de trabalho. Em uma noite fria de inverno, o protagonista ele é obrigado a ficar do lado de fora da empresa distribuindo panfletos. Ele vê vários casais e se sente sozinho. Ele recebe uma ligação de Alice dizendo que está terminando seu trabalho e que irá descer para ajudá-lo, e que até comprou uma fantasia para isso. O prota, sem vergonha, ele fica ali imaginando ela vestindo uma fantasia, mas quando ela chega, sua fantasia não era nada com o que ele estava imaginando. Ela ajuda a distribuir os panfletos e ele percebe como ela é bondosa e animada, e ele gosta disso. Ela faz algumas gracinhas e ele se segura para não rir, e ela fica bastante feliz por ver que ele está começando a gostar dela. No final da noite, ela entrega um presente para ele, era um bolo, e ele diz que não precisava, então ela vai embora triste, achando que ele não tinha comprado nada. Porém, ele a segue e enrola um cachecol em seu pescoço. Ele diz que havia comprado um cachecol para mantê-la bem agasalhada, mas como ela tinha vindo com essa fantasia bem quente, ele ficou sem graça de entregar o presente a ela. Ela abraça o cachecol e fica muito feliz com o presente que ganhou. Eles foram designados para uma apresentação de um projeto bem importante que valia 80 mil. Ele estava preocupado se ela se sairia bem, mas ela mostra admiração pelo seu jeito educado e por saber manter um sorriso mesmo em situações difíceis. Ele fica surpreso e diz que às vezes é melhor rir para não chorar. Quando o cliente chega, ele se mostra bem chato, passando diversas cantadas nela o tempo todo. O prota ele fica com muita raiva e preocupado em como ela irá reagir, mas Alice responde com um sorriso no rosto. O velho ali ele não para de passar cantada o tempo todo, chegando até dizer que morre de inveja do protagonista por trabalhar com uma garota tão bonita como ela. Novamente ela reage com um sorriso, como se não tivesse sendo afetada. Na hora de ir embora, ele pergunta se ela não se sentiu incomodada com a forma que foi tratada. Ela responde que há momentos em que é melhor rir para não chorar, e dá uma piscadinha. Nesse momento, o protagonista se derrete todo. Chegando em casa, ele se pergunta se agiu da forma correta. Já Alice, ela agradece por ter estado do lado dele esse tempo todo, pois se não fosse ele, ela não saberia o que fazer. No outro dia, no trabalho, ele recebe uma ligação do mesmo cliente. Ele tenta recusar a visita, mas ele exige que Alice vá junto. Chegando lá, o cliente diz que a garota é tão bonita que ela deveria se casar com um velho rico para que ela não precisasse mais trabalhar. Conforme ele continuava falando, o protagonista vai ficando cada vez mais com raiva, e ele continua insistindo de que ela é bonita e que não deve trabalhar. Nesse momento, o protagonista não consegue mais se segurar e diz que ele está sendo inoportuno e mal educado, exigindo que ele peça desculpas. Ele menciona que Alice é uma ótima funcionária, e ela diz para ele não se preocupar. O cliente diz que não foi mal educado em momento algum, mas o protagonista exige desculpas. Então o velho começa a mandá-los irem embora. Nesse momento, o dono da empresa aparece e manda o assediador sair da sala. O chefe da empresa pede desculpas e diz que irá remover aquele funcionário do projeto, pedindo para eles continuar com o trabalho. Ambos ficam surpresos. De volta ao elevador para ir embora, o protagonista está tremendo. Então Alice agarra seu braço e diz que se ele precisar de ajuda, ela estará do seu lado para sempre.